Olá, hoje gravando mais um quadro do Diálogos e tendo o imenso prazer de receber uma pessoa que admiro muito, que considero um amigo e que temos já bastante contato, já trabalhamos juntos, pois todos os anos tenho o prazer de poder realizar um curso dele no escritório para atualizar toda a equipe. Então, de fato, sou um avalizador da competência, da capacidade desse entrevistado de hoje. Hoje estaremos entrevistando o professor Wanderson Mello, que é um dos maiores especialistas hoje no Brasil, sem dúvidas, em português jurídico, que é algo muito importante para a nossa área, especialmente para a advocacia criminal, que tem sempre que trabalhar muito a narrativa, que tem sempre que trabalhar muito a retórica por meio de uma boa escrita. Professor, que honra ele ter aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço e agradeço também essa narrativa toda aí. Muito obrigado, fico lisonjeado com tudo isso e muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui. Vamos conversar muito. Vamos bater esse papo. O Diálogos ele é muito mais tranquilo, a gente não traz aquela informalidade toda do podcast, mas também a gente evita toda a formalidade. É uma entrevista nos moldes mais tradicionais. Vamos lá. Acho que a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é sobre você. Um pouco da sua história, um pouco da sua formação acadêmica e principalmente porque ao final você resolveu se especializar em português jurídico. É interessante essa pergunta porque pouca gente faz essa pergunta para mim. Eu fiz letras lá na Universidade de Brasília. Na Universidade de Brasília, na UNB, não há nenhuma matéria, né, que pudesse me jogar para isso, para essa ideia de português jurídico. Mas assim que eu terminei letras, eu comecei a fazer o mestrado em linguística lá na UNB também. E quando eu fiz o mestrado, eu já era do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E como eu era formado em letras, trabalhava no STJ, no mestrado, que eu comecei logo em 2010, eu pensei, por que eu não faço essa união, né, de letras, que é a minha formação, eu trabalho no STJ, já atuo como revisor, e aí no mestrado surgiu... Nessa época você já atuava no STJ como revisor? Já. Eu entrei no STJ em 2009, em 2 de fevereiro de 2009, e me formei em 2009, aliás, de 2008 para 2009, então foi tudo muito próximo, tudo muito junto. Então, e aí quando eu entrei no mestrado, eu falei, eu acho que dá para unir essas duas ideias, e aí surgiu a minha dissertação foi a argumentação no Tribunal do Júri. Então eu fiz a união já no meu mestrado dessas duas áreas, né, vi esses dois aspectos. E então desde o mestrado eu acho que foi ali que me deu o clique para eu começar a pensar em fazer português jurídico, estudar português jurídico. Agora, também houve uma questão de mercado. Eu percebi que, de fato, não havia muita gente que dava esse tipo de direcionamento, que não... eu percebi que havia o Marcelo Paiva, não sei se você já ouviu falar do Marcelo Paiva, excepcional, profissional, mas eu vi que, como a minha experiência era de dentro, né, eu era servidor, eu estava lidando todos os dias com decisões... Vendo as peças. E vendo as peças. Então eu tinha um repertório muito legal para poder ajudar essas pessoas. Um laboratório, né? Era um laboratório. E eu me lembro perfeitamente desse dia que eu falei assim, gente, isso aqui, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Foi quando eu estava lendo, eu trabalhava no gabinete do ministro Castro Meira, hoje aposentado, foi o primeiro gabinete em que trabalhei. E... Como revisor do gabinete. Como revisor do gabinete. Ou seja, as decisões elas passam por revisão. Passam, na maior parte. Aliás, é engraçado, em 2009, 2010, eu era um dos únicos revisores do STJ. Eu saí em 2023, né? Fiquei muitos anos no STJ. Em 2023, era muito mais regra haver revisor do que exceção, né? Foi um movimento contínuo mesmo de os gabinetes perceberem a importância de ter revisor. Mas só para concluir, quando eu estava lá no gabinete do ministro Castro Meira, eu olhei um parágrafo e falei assim, gente, que parágrafo de uma decisão. Eu falei, que parágrafo truncado, ruim. E aí depois que eu fiz as alterações e o parágrafo ficou ali bonitinho, todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. E eu falei assim, gente, é isso, eu vou seguir esse caminho. Então
Eu acho que foi aí esse momento de falar, vou seguir português jurídico. Epifania. A epifania. Você sabe que eu dou muito valor, né, a uma boa escrita. Que bom. Não à toa, a gente já fez vários trabalhos juntos, né? Tento trazer isso não só para mim pessoalmente, mas também para a qualificação da equipe do escritório. E nesse mundo atual, em que cada vez se escreve menos, as pessoas também leem menos, tem aí o ChatGPT. Assim, na sua experiência, né, de 15 anos, atuando como revisor na STJ, o que realmente impacta ter uma boa escrita diferenciada? Então, de uma forma mais genérica e trazendo para uma pergunta específica, você acha que essa boa escrita, ela pode impactar no resultado da própria decisão judicial? Olha, assim, é claro que a gente vai esperar que o magistrado, ele, ao final das contas, ali analise a questão do direito, né, e esteja muito vinculado a essa questão do direito e dos fatos, né, que estão ali sendo apresentados. Mas quando eu me referi ao direito, à questão técnica, né, que está ali sendo posta. Agora, é muito claro para mim, exatamente por conta desses 15 anos que eu ficava ali dos lados dos assessores, que a forma como essa petição ela chega, ela tem traz uma simpatia maior para esse assessor, né? Ou seja, a forma como essa petição é feita, vai influenciar muito a forma como esse assessor vai querer decidir, né? Então, eu sempre falo isso nos meus cursos, e você deve se lembrar disso, que a gente não pode esquecer que o assessor é uma pessoa. Ainda a inteligência artificial não está fazendo todas as decisões, já está começando a fazer, mas ainda não faz todas. E mesmo assim, a inteligência artificial, ela vai ser feita, né, ou vai agir de acordo com os comandos elaborados por um humano. Então, a inteligência artificial, ela também precisa ser indicada, né, ser construída para conseguir entender determinadas estruturas. E essas estruturas elas não serão compreendidas se houver um texto de fato prolixo, confuso, enfim. Então, indo direto à sua pergunta, eu acredito sim que a escrita vai influenciar a forma como essa decisão vai ser tomada. E mais do que isso, a decisão também, a decisão judicial que é feita, ela também reverbera no cidadão, nos advogados, de uma maneira distinta quando é mal e quando é bem escrita. Então, eu acho que esse movimento, ele não é só do advogado para com o magistrado, com o assessor. É também um movimento que os assessores, que os juízes também precisam ter atenção. Não à toa, nós estamos hoje discutindo quase que diariamente o Pacto Nacional sobre Linguagem Simples, né? Que é um movimento que é novo, mas eu falo sobre isso desde quando eu comecei. Há 10 anos, desde quando eu comecei a falar sobre português jurídico, que eu falo, gente, não precisa mais de palavra difícil, aquela ideia que a gente tinha, né? Eu acho que quem você fez a graduação em Direito há um pouco mais de tempo, você deve se lembrar que, com certeza, as pessoas falavam assim, tem que escrever bonito, tem que escrever mais difícil, vamos usar uma palavra aqui mais rebuscada. E cada vez mais a gente tem percebido que isso é uma balela, que isso, na verdade, mais afasta do que aproxima o leitor. E dificulta a compreensão do texto. Do texto, que exato. Você ali está buscando. Porque se assim não fosse, a gente pega bons jornalistas em veículos de imprensa respeitados, exato, eles não escreveriam de forma simples, eles escreveriam de forma rebuscada, complexa. Se fosse esse o objetivo, né? Não é. E não é. Então, há muito tempo, né, que a gente vem falando sobre a importância de a gente ter textos claros, objetivos, e isso dos dois lados, né? Eu até costumo falar, quando eu dou curso em órgão público, falo assim, olha, assessores, vocês têm uma dupla responsabilidade. Vocês têm a responsabilidade de
escrever bem para ser entendido, né, para o cidadão olhar aquilo dali e compreender, enfim, mas vocês têm uma outra responsabilidade também, que é a responsabilidade com o advogado. Por quê? Quando o advogado olha o assessor, olha uma decisão judicial e vê lá uma palavra difícil, o que o advogado vai fazer? Ele vai copiar. Ele acha que aquilo dali está legítimo, tá bonito, que aquilo dali é legal. Então, e o advogado, eu entendo o advogado que faz isso, porque o advogado ele tem uma certa, não é fragilidade, mas tem uma certa vulnerabilidade. Não é? Então, quando ele olha ali uma palavra difícil, uma estrutura difícil, ele fala assim, vou copiar, é isso que o magistrado quer. Então, quem está dentro dos tribunais tem muita responsabilidade de servir de exemplo também. Então, esse pacto sobre linguagem simples, que, né, como eu disse, está sendo aí muito... O próprio ministro Barroso, ainda na presidência da STF, isso era, assim, algo muito importante para ele, né? E demonstra de fato que as coisas estão mudando. Né? E tem que mudar, né? E tem que mudar. A gente hoje em dia não consegue mais, a gente não tem tempo. Então imagine, se a gente tivesse ali uma decisão que pode ser escrita em 2 páginas e uma decisão que vai ser escrita em 10 páginas. Isso atrapalha o advogado, atrapalha as outras partes, enfim. Considerando que a gente não tem só uma decisão para analisar, né? Considerando que a gente não tem só uma petição para analisar, enfim. Então, por vários motivos, a gente tem que ter essa consciência. Isso é algo que, por experiência, e eu acho que, enfim, eu já tinha uma base por também ter feito outros cursos antes da gente se conhecer, e depois que a gente começou a trabalhar junto, fica muito claro que é sim possível escrever o que está em 5, em 2, isso, e escrever de maneira completa, né? De maneira completa e que a mensagem fique muito mais objetiva e que faça muito mais sentido. No final das contas, você alcança o mesmo objetivo com menos laudas. Então não tem como dizer que isso não é algo positivo. Né? Sim. Porque o movimento da linguagem simples, ele tem 4 focos. O primeiro foco da linguagem simples é a gente pensar no leitor. Isso a gente fala muito, né? Ou seja, eu vou escrever um texto para que tipo de leitor? Esse texto aqui é focado no magistrado, então vamos ter uma determinada estrutura. Quem vai ler o meu texto? Ou não, esse texto aqui vai ser só o cidadão, não vai passar por nenhuma linguagem técnica, vamos apresentar outro tipo de linguagem. Outra questão da linguagem simples como é que é a estrutura desse texto? Sim. Por isso que as pessoas falam hoje em dia sobre visual law, sobre legal design, que aí tentam também complicar, precisa fazer tabela, não sei o quê. Não é necessariamente isso, mas é assim, eu vou usar estratégias para facilitar a compreensão. Então, às vezes, fazer um gráfico, isso vai ajudar. E tudo isso é sempre pensando assim, como eu posso tornar esse texto melhor. E o terceiro aspecto da linguagem simples é a linguagem em si. Ordem direta, que a gente já fala isso há quanto tempo, né? Ordem direta, vamos ver se esse parágrafo está muito extenso, enfim. E o quarto... Vai facilitar a vida um pouco do coleguinha que vai estar lento a peça. E a quarta estrutura, quarto princípio da linguagem simples é a questão de fazer revisão de texto. Enfim. E por que eu citei esses 4 aspectos? Porque não são aspectos distantes. Não são ideias que estão sendo aí propagadas que, meu Deus, agora eu preciso fazer uns 3 cursos para eu conseguir atingir isso. Não! São aspectos muito simples, né? São aspectos muito objetivos que qualquer pessoa que esteja com cuidado, né, que consegue atingir. Né? Então, sim. E falando no bom, na expectativa, vamos falar do ruim. Ainda bem que essa pronúncia foi correta. Ruim, hein, gente? Pelo amor de Deus, não é ruim. Ruim, muito bem. O que não pode jamais estar numa peça? Assim, na sua experiência, né? Por estar lá dentro, por ter trabalhado em diversos gabinetes, por ter revisado peças importantíssimas, o que não pode estar numa peça e também quais são aqueles erros, né, grosseiros, mas que a advocacia acaba os tendo não como grosseiros, que estão lá todos os dias, assim, que deveriam ser extirpados de uso, né? Eu acho que a primeira questão, assim, é que os advogados, eu acho que
eu vou começar a responder a sua pergunta por parte. Por trás, do final. Porque eu acho que qual é o problema hoje do advogado? É que ele ainda sai da graduação em Direito muito assim, eu sei escrever bem, porque eu não falo o réu afirma, eu falo afirmo o réu. Então, como eu faço essa inversão aqui, eu sou muito habilidoso com a língua. E quando você pergunta o que você fez, né, falar afirmo o réu e não o réu afirma, não sabe que houve uma inversão entre sujeito e verbo. Então, eu acho que o principal item importante aí é os advogados dominarem aspectos básicos da língua. O que é sujeito? O que é verbo? O que é uma vírgula? Quase como voltar ali na 7ª série. E vamos entender. Ou seja, quer apresentar ali uma palavra, persecução. Não, qual é a palavra, gente, que todo mundo usa? Ai, gente, eu vi ontem essa palavra, agora não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas enfim, quer usar palavras difíceis? Porque eu tenho dificuldade de decorar coisa errada. Aí eu não decorei essa palavra difícil. Mas enfim, quer usar muito palavras difíceis, mas não sabe estruturas básicas da língua, não sabe questões básicas. Quer usar um se não vejamos, mas não sabe ali se existe o se não separado ou junto, qual é a diferença entre um e outro. Então, acho que a gente tem que primeiro saber coisas básicas, né? O que é sujeito, o que é verbo, o que é vírgula, o que é concordância. E aí, indo nessa linha, o que eu via muito de erro eram peças que estavam repletas de palavras difíceis, mas que estavam vazias em sentido. Sabe assim, quando a pessoa ela parece que foi ao dicionário e só pegou as palavras difíceis e quis organizá-las ali, mas vazia de sentido? Então eu acho que essas... Coloca também um monte de partícula passivadora para... vai colocando ali, mas não faz uma flexão verbal quando coloca a partícula passivadora. Então, isso era muito ruim. Agora, mais grave é quando a gente via caixa alta, sublinhado, negrito, amarelo e vermelho em uma peça. Isso causa uma agressão ali ao leitor muito grande, né? Porque o leitor ele fica, o que é isso? E aí, dentro disso, aí eu botava aquelas estruturas pasma, excelência, ou botava estruturas que estavam com erro de concordância, muitas exclamações, uma peça que está ali tentando conversar com o leitor. E aí as pessoas se esquecem de que a petição é um texto escrito, não é um texto oral. Sim. Né? Então, acho que esses erros, né, eles vão fazendo com que o leitor não tenha credibilidade naquela peça. Essa peça, ou assim, casos graves, a gente já viu alguns memes, mas isso vai fazendo com que o leitor fique assim, isso é brincadeira. E pode até ser, eu não me lembro de nenhum caso desse, mas pode até ser que no meio de todo aquele caos havia uma informação que seria relevante e que deveria ser considerada. Mas a estrutura da peça, a forma como foi apresentado aquele texto, as estruturas textuais, as estruturas verbais e de frase, não mostram essa seriedade. Então, a gente volta lá para o nosso primeiro papo, né? Para a nossa primeira pergunta. É o que gera repulsa. Isso, exato. Aí afasta a pessoa de ter a simpatia ali pela tese. Pela tese, exato. Então, isso eu acho que é muito grave, né? E essa falta de empatia do leitor ali pode gerar um prejuízo mesmo, mas que não é bem culpa do leitor, sabe? Eu acho que é porque por essa falta de cuidado, por essa falta de atenção que gera isso. Né? Como que, assim, principalmente aqui para a advocacia criminal, que eu disse no começo, uma advocacia que tem que trabalhar muito a mensagem. E a precisão, né? E a precisão, claro. Como que as pessoas podem melhorar um pouco a escrita jurídica? Obviamente, podem fazer seu curso, já facilita imensamente, mas também, o que você dá de dica pro dia a dia? Eu acho que, eu até falo isso também nos cursos, falo que o primeiro passo é a gente ter consciência de texto. O que é um texto? Às vezes eu pergunto para vários redatores, como é que você divide seu parágrafo?
E as pessoas dividem hoje o parágrafo de acordo com o sentimento, assim, eu acho que aqui eu vou dar um enter, e aqui eu vou dar um enter, e aqui eu vou dar um enter. Então, primeiro é ter uma consciência sobre o que é texto, para que serve um texto, como é que é a organização de texto, né? Além disso, eu acho que o hábito da leitura tem que ser algo constante. E quando eu falo isso, tanto o hábito da leitura quanto da questão de noção de texto, Bernardo, isso serve para quem usa a inteligência artificial. Porque tá tudo bem utilizar hoje em dia a inteligência artificial. É um aliado que veio mesmo, a gente tem de adotar isso, né? Agora, quem vai fazer a avaliação final, se essa inteligência artificial trabalhou direitinho ou não, é você, autor do texto. E para você ser efetivamente competente para avaliar se isso é bom ou ruim, se o que a inteligência artificial fez, você precisa ter essa noção. Sim. Você precisa dominar aspecto de texto, você precisa dominar a gramática para conseguir avaliar. Porque o que a inteligência artificial faz? Ela reúne o que já existe. Não adianta nada dar um carro para uma pessoa que não sabe dirigir. Isso. Ela não chega, ela não vai saber avaliar. Sim. Né? Então, eu acho que ter essa consciência de texto, ter esse hábito de leitura. Tem algum autor? Eu gosto muito de Machado de Assis. E acho que ler Machado, ainda que do ponto de vista de pontuação, utilização de vírgulas, não seja lá o ideal, você aprende muito assim, a como estruturar um texto, passar a mensagem, ideia de início, meio e fim. Tá? Não digo no livro todo, mas em pontos específicos do livro, né? Quando ele está trabalhando alguma descrição em si. E também, obviamente, aumento de vocabulário. Mas tem alguém que vale a pena prestar atenção, fazer uma leitura, para ter como uma inspiração, assim, de alguém que escreve de forma muito fácil, que é muito objetivo, alguém que você lê e gosta? Olha... Além de você, obviamente. Olha, eu acho que há algumas obras aí interessantes para quem... Eu gosto muito, eu acho que é bem interessante assim, para alguém que, né, tá ali, quer começar a entender melhor essa ideia de ter essa consciência de texto. Eu indico muito Comunicação em Prosa Moderna, o Walton Garcia, que ele vai falar sobre elaboração de texto, né? Eu sei que você pediu mais uma obra literária, assim, mas o Walton Garcia, ele é muito facinho de ler. Ou até um jornalista, assim, que escreve muito bem e que vale a pena, tá ali todo dia abrindo o jornal, um dia não físico, mas entrando ali no site, lendo. Então, o Walton Garcia em Comunicação Pós-Moderna é muito interessante, é bem legal. Tem uma autora que eu gosto muito, que é literária, que é colunista também, que é a Adélia Prado. A Adélia Prado, ela escreve muito bem, assim, de uma maneira muito, muito leve, muito objetiva. E a Adélia, por ela ter essa constância jornalística, ela tem então essa linha mais objetiva, mais clara, mais concisa, que é algo muito interessante, né, para o jornalista ali, que não tem muitos caracteres disponíveis, então vamos colocar informação aqui, enfim. Eu gosto também, como pensando não em aspectos gramaticais, eu acho que semelhante ao que você disse aí, mas eu acho que a lógica de texto, lógica de descrição, eu gosto muito do José Saramago. Acho que ele tem uma porque assim, o que é uma boa descrição? De acordo com vários autores, é quando você consegue imediatamente ter a imagem mental do que é descrito. E qual é um dos principais problemas das peças? As pessoas não conseguem apresentar os fatos de maneira adequada. E o magistrado se vincula aos fatos, né? Então, se você não consegue narrar bem, o seu leitor não consegue entender aquilo dali, não consegue ver se o direito se aplica ou não. E o José Saramago, ele consegue fazer uma organização de narrativa, de descrição muito boa. Então eu acho que esses três autores, muito diferentes um do outro, mas eu acho que são interessantes para a gente pegar cada um aspecto. Então o Walton Garcia, para a gente aprender um pouco ali mesmo de o que é texto, teoria, e assim, gente, ele é excelente, assim, excelente. A Adélia, para ter essa ideia de linguagem mais objetiva, e o Saramago, para a gente entender narrativa, entender descrição. Retórica. E aqui, já encaminhando para o final, esse bate-papo é rápido.
né? Que pena. Eu queria que você trouxesse, né, para todo mundo que segue o Hub, que é um público muito específico, né, focado no direito criminal, o que não pode, assim, 3 expressões que devem ser extirpadas, coisas que realmente incomodam, e depois deixar, né, aqui o espaço aberto para que você faça uma última mensagem. 3 expressões, tá. Pasma excelência, não, né? Pasma excelência eu acho que já virou já brincadeira, já acho que ninguém mais usa isso. Mas ainda se vê muito. É, né? Ou passou a se encontrar menos? Eu ainda vejo... Eu acho que ainda já tá ficando mais... Acho que a galera já tá entendendo que não dá, que é... né? Outra coisa que ainda acontece muito, o ex-que, ainda é muito comum o ex-que como sinônimo de visto que, né? E não é. E tem uma dica aí muito fácil, né? Toda vez que quiser usar ex-que, troca por pois. É só trocar por pois. Ou por visto que, gente. Não, eu acho que o pois ainda reduz mais. Não, reduz mais, reduz mais. Até porque muitas vezes no direito a gente usa muito que. Né? Então vai ter mais que no parágrafo. Vai ter mais que. Pois, facilita o texto. E eu acho que uma terceira coisa eu acho que merece ser extirpada mesmo, nem é expressão, mas é um parágrafo longo. Parágrafo longo, assim, é muito ruim. Porque compromete todo o texto, compromete a compreensão e ainda acontece muito. Eu acho que ele é mais grave. A partir de quantas linhas? Linhas é um parágrafo longo? Não dá pra gente colocar em linhas, sim. Mas assim, o que eu diria que é um parágrafo longo é um parágrafo que tem mais de 4 períodos. O que é o período? Letra maiúscula, ponto final. Observou que você colocou mais de 4 pontos finais? E não adianta tentar burlar isso usando travessão, não. fazendo aposto, porque aí vai ficando mais vírgula. Extenso, né? Então, quanto mais ponto final dentro do seu parágrafo, mais confuso o leitor fica. Eu tenho uma frase que eu adoro, que eu criei um dia essa frase dando aula, já falei para vocês, mas que é: quanto maior for o parágrafo, menor é o grau de retenção de informação pelo leitor. Então, eu acho que esse problema, para o leitor, pensando no leitor, pensando, né, ali no dia a dia, é mais grave do que o uso do ex-que, sabe? É mais grave do que um pasme, excelência. Porque corre um sério risco de você não ser compreendido. E aí todo o seu trabalho. Aí a pessoa acaba muitas vezes se perdendo no texto. Isso, então, e aí o parágrafo longo não passa a informação. Ele praticamente faz isso. Isso. Faz a pessoa. Sua última mensagem, acho que é sempre legal. Olha, eu acho que a última mensagem é: estudem, tenham compreensão do que é texto e tenham noção de que há uma pessoa por trás ali que vai receber o seu texto. Então, quanto mais estratégias você utilizar para fazer com que esse leitor se aproxime de você, mais bem-sucedido você será, né? Então, perceber que do outro lado é alguém que está cansado, que pode não ter tempo, pode trazer noções interessantes para que você consiga escrever um texto objetivo, claro e preciso, sempre. Professor, o Hub Criminal está sempre aberto, tá? Tudo que você quiser encaminhar de dicas valiosas sempre que tiver um novo módulo do curso para que a gente possa divulgar, porque realmente eu sei a efetividade, como isso faz com que a nossa escrita seja aprimorada. Então nos encaminhe isso. Foi uma honra, muito obrigado e espero que futuramente, quando tivermos alguma modificação que impacte um pouco mais, ou até mesmo talvez um quadro para a gente falar só sobre inteligência artificial e escrita, vai ser um prazer lhe receber de novo. Eu que agradeço, obrigado, viu? Obrigado, adorei, obrigado. Estou à disposição.